Se a nossa vida não transmite Cristo, nós somos apenas religiosos. Fala comigo, eu não sou um religioso. Se eu era, eu deixei de ser. Amém? Terceiro ponto, que foi o ponto da semana passada, você nunca terá o suficiente. Foi um ponto que marcou muitas pessoas, as pessoas ficam meio confusas. Esse é o meu objetivo. Nós nunca teremos o suficiente para viver o propósito de Deus. Por quê? Se a obra é de Deus e eu consigo fazer ela tranquilamente, a obra não é de Deus. Correto? Se eu tenho um livrinho de regras para dar para uma pessoa, e se ela seguir esse livro de regras, ela vai ser salva, então não é o Espírito Santo que está salvando ela, são as obras dela. Você está entendendo ou não? Eu nunca vou ser capaz de salvar uma pessoa. Nós vamos entrar no propósito de oração, mas, irmão, salvação é um milagre, sim ou não? Para uma pessoa se converter e nascer de novo, é um milagre, porque eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso, só o Espírito Santo pode fazer. Tem muitos pastores que querem ser o Espírito Santo e transformar as pessoas. Irmão, ninguém transforma ninguém. Se o Espírito Santo não transformar, não tem religião que transforma. Amém ou não? Coloque o seu coração num descanso, irmão. Ore pelas pessoas. Interceda pelas pessoas, mas não queira transformar elas. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Se a gente quiser transformar as pessoas, nós vamos cansar. Nós vamos nos decepcionar. Nós vamos ferir pessoas. Na ânsia de querer transformar e ajudar as pessoas, a gente acaba machucando elas. Sim ou não? Eu já fiz isso bastante. O povo está tudo me xingando por aí. Mas foi boa intenção, aleluia. Só que de boa intenção o inferno está cheio, né? Mas eu não estou indo para lá, não. Estou abrindo meu coração, confessando meu pecado e eu recebo o perdão. Amém? Irmão, sério mesmo. Quem já tentou, assim, por tudo, transformar alguém e se machucou? Deixa eu ver. Irmão, dói demais, irmão. Por isso que o Espírito Santo é quem faz esse papel. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quanto a nós, cabe interceder e pregar. Amém? As pessoas não são supridas espiritualmente por aquilo que construímos na força do nosso braço, ou pelas ideias que temos em nossa cabeça. Isso não é o suficiente. Irmão, um pastor, ele está empolgado mesmo, ele consegue levar a obra no braço uns 2 anos. Depois ele já começa a cansar. A família dele começa a penar, porque ele está se doando para a igreja, está esquecendo de casa. Está se doando pelo filho dos outros, está esquecendo dele, porque ele está fazendo na força do braço dele. Uma hora ele vai perder a família, uma hora ele vai perder os filhos, e lá na frente ele vai colocar a culpa em quem? Na obra. Irmão, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Eu não preciso morrer pela igreja, Jesus já morreu por ela. Se eu preciso morrer para cumprir o propósito de Deus, então o propósito é meu e a glória é minha, louvado seja a mim. Só que não é assim que funciona, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós só somos canais. Amém? Amém? Não confie na força do seu braço. Não se acostume em fazer as coisas para Deus. Preocupe-se em estar debaixo do mover e do favor dele. Não se acostume em vir para o culto, irmão. Isso não é comum. Isso não pode ser comum. Nós nos reunimos aqui para receber da presença de Deus. Amém? Não se acostume com o louvor. Quem toca, quem canta, não se acostume de fazer isso. Quem lidera, não se acostume em liderar. Porque isso precisa ser fruto do favor de Deus. Amém? Quando eu começo a me acostumar, eu começo a fazer no automático. E o automático impede o fluir do Espírito Santo. Sabe aquele frio na barriga que você tem quando você pega o microfone na mão? Quando você é pedido para você orar, sabe? Você tem que levar esse trem até o dia que você morrer. Porque o dia que esse frio sair da sua barriga, é você que está fazendo. Você está entendendo ou não?
Irmão, eu posso falar em qualquer lugar, mas fala para subir para pregar, sabe? Vontade de ir no banheiro, para ficar lá um pouquinho. E graças a Deus por isso. E nem tomei café. Se eu tomar, então... Irmão, presta atenção. A obra não é nossa, não sou eu que faço. Se eu não sentir impotente diante da obra de Deus, a obra é minha. Você está entendendo ou não? Você tem que olhar para esse ambiente, para a promessa de Deus, para a visão de Deus para nós, e falar, cara, isso é impossível. Isso é impossível. Ver esses nomes que você colocou na oração sendo alcançados é impossível, sim ou não? Uns 3 já chegou para mim falando, isso é impossível. Eu falei, glória a Deus. É isso que nós queremos, irmão. Nós queremos viver o impossível, porque no caminho do impossível é que a graça de Deus transborda. Na onde a gente pode fazer, irmão, dá um friozinho na barriga, mas logo passa. Eu quero ver chegar o dia de nós encontrarmos essas pessoas. Como é que vai estar a nossa cabeça? É impossível. E porque é impossível, só Deus pode fazer. Isso é o Evangelho. Amém? Então encoraja essa pessoa que está do seu lado. Fala, é impossível, mas vai dar certo, irmão. Ajuda ele aí, irmão. O cara não está crendo muito, não. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Tem um texto interessante que diz o seguinte: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morto está escrito ali, mas está errado, viu? Quem foi que escreveu isso aqui? Quem será que foi? Não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está. Portanto, ofereço-te esse conselho. Vou te dar um conselho. Jesus está dando um conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pois diligente e arrepende-se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele, Jesus está falando com uma igreja, com um povo que é salvo, que é escolhido, mas que está vivendo na força do seu braço. Uma igreja que é rica, uma igreja que é influente, uma igreja que tem nome, uma igreja que tem posição social, mas que o próprio Jesus está do lado de fora dela. É possível eu ser cristão, cheio do Espírito Santo e sempre levar as coisas do meu braço? É possível. É possível. É possível eu ser de Jesus, ir morar no céu se eu morrer e mesmo assim viver fora do propósito de Deus? É possível. E quando que isso acontece? Quando eu confio mais em mim do que na graça de Deus. Não precisa levantar a mão não, irmão, ok? Mas quantos de nós carregamos pecados, que lutamos contra esses pecados e todas as vezes perdemos essa guerra? Sabe por quê? Porque você não é Jesus para vencer o pecado. Se Jesus não te ajudar a fugir da tentação e a vencer a batalha contra o diabo na sua mente, você vai pecar todas as vezes. Eu quero um dia pregar aqui sobre perdão de pecado. Jesus não morreu, irmão, para livrar você das consequências do seu pecado. Se você pecar, tem consequências, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus não morreu para te livrar da tentação do pecado. Você vai ser tentado.
Você vai ser tentado. Por quê? Porque você vive num corpo que ainda não foi salvo. Seu espírito foi salvo, sua alma está sendo transformada, mas seu corpo ainda está debaixo do pecado. Por isso ele precisa ser glorificado. Até esse dia, a tentação baterá na sua porta todos os dias. Não se condene por causa de tentação, irmão. O diabo é esse bicho satânico que fica na nossa cabeça. Você não é cheio do Espírito Santo? Por que você está sentindo vontade de pecar? Você não estava de jejum? Por que agora você está xingando? Quem já passou por isso? Levanta a mão não. Jesus não morreu para me livrar da tentação. Jesus não morreu para me livrar da consequência. Jesus não morreu para ficar pesando minha consciência. Jesus morreu para dizer, eu posso até pecar, mas eu não pertenço mais à natureza do pecado. Isso ninguém pode fazer, irmão. A lei me mostra o que eu fiz, a graça mostra o que Jesus fez, e porque Ele fez, eu tenho direito a perdão e transformação. Só quem é perdoado pode ser transformado. Você está entendendo ou não? Então a gente tem que viver com base no quê? Com base no relacionamento com Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele... Cear fala de relacionamento. Se você abrir a porta, eu vou entrar, nós vamos cear, nós vamos estar juntos. Agora, é uma igreja que colocou Jesus do lado de fora, e Jesus não falou que vai bater na igreja. Jesus não falou que vai arrancar a perna dela. Jesus não falou que vai trazer doença. Jesus falou que vai sentar à mesa. Esse Jesus que nós fica ouvindo os outros pregar, que mata, que fica mandando pessoas para o inferno, que fica colocando doença para ensinar alguma coisa, esse não é o Jesus da Bíblia. Não, Jesus vai derrubar você da moto só para você aprender a não empinar mais. Que Jesus é esse, irmão? Apesar que um passou por mim hoje, eu falei, vai cair, vai cair, vai cair. Mas era o diabo, não era Jesus. Minha mãe que falou, olha lá, eu falei, vai cair, quer ver? Não, irmão, o diabo. Porque Jesus, ele corrige através da palavra, não é através de armadilhas do diabo. Amém? Amém, irmão? Irmão, se você está passando por uma fase difícil, não põe isso na conta de Jesus não, viu? Não é Jesus que está fazendo isso não. Jesus está te dando sabedoria para você repreender esse trem de sua vida. A vontade de Deus é boa, agradável e o resto é do diabo. Pode pôr tudo na conta dele. Ah, meu marido não presta, é do diabo. Não, é seu mesmo, foi você que escolheu. Ora para Jesus que Ele vai transformar. Amém? O resto você põe na conta do diabo. Como você tem vivido? No seu braço ou no fluir do Espírito Santo? Ah, eu não sei. É simples. Você vive cansado? Fica reto agora, não mexe. Você vive cansado? Você desanima fácil? Você murmura com frequência? Se você vive só esses 3 pontos, você está vivendo na força do seu braço. Crente que murmura demais, que reclama demais, é porque não está tendo força suficiente para romper. Fala comigo, não é na minha força, é pelo Espírito Santo. Isaías 40, versículo 8 diz o seguinte: não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão... Não, vamos lá, vamos ler esse versículo 29 de novo. Faz forte... Não, vai com a boca, irmão, vai, em nome de Jesus, vai. Faz forte... O que mais? Fala comigo. Deus não liga se eu estou fraco. Ele liga se eu não me fortalecer. Irmão, preste atenção. Deus, ele não se incomoda com a sua murcheza, desde que você não seja acomodado com ela. Tem dia que você vai acordar querendo morrer, sim ou não? Tem dia que você vai acordar e falar assim, nossa, eu acordei. Por que eu acordei? Irmão, faz parte.
Faz parte. Tem dia que você vai falar assim, igreja, eu não queria ir para o culto hoje. Quem tem esse sentimento? Só eu que sou pecador? Vocês são tudo salvos, né? Aleluia. Queria ficar em casa, eu queria passear. Irmão, isso é apenas fruto de cansaço. Mas se você entende que o Senhor tem poder para te fortalecer e multiplicar a sua força, você não para por causa de um momento ruim. O problema, irmão, que o diabo, ele faz a gente achar que um momento determina a nossa história. Não é porque eu estou cansado hoje que eu vou perder a minha bênção hoje, porque ontem eu plantei e hoje eu vou colher pela graça de Deus. Porque é no meu momento de fraqueza que eu preciso confiar que a graça de Deus vai transbordar. É no momento que você fala assim, hoje eu vou matar alguém. Você precisa que o Espírito Santo venha acalmar o leão que está dentro de você. Porque se ele não fizer, você mata. Aleluia? Mas você não confia, irmão. Você não confia. É no dia que você sai doido, atrasado no trânsito, você precisa do Espírito Santo falar assim, Espírito Santo, me ajuda, senão eu vou passar por cima de todo mundo. Nem sei se tem freio nessa moto, segura. Irmão, se a gente não confiar no Espírito Santo, se a gente não confiar na graça do Senhor, nós seremos igual às pessoas do mundo, cansadas, desesperançosas, esperando a morte. Eu não estou vivendo para morrer, irmão. Eu estou vivendo para viver o propósito de Deus. Tem gente que acorda, ai, por que eu não morri? Ai, que dia que eu vou morrer? Ai, Senhor, minha aposentadoria, onde está? Não, irmão, isso é pensamento de morte. O Senhor, Ele faz forte o cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. 30. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Esses somos nós que confiamos na graça de Deus. Amém ou não? Agora, interessante isso aqui, ó. Essa palavra, renovam. Fala comigo, renovar. O que é renovar? No sentido aqui da palavra, o texto está dizendo que renovam as suas forças. Renovação na Bíblia fala de um nível superior. Renovação fala de um nível superior. Então, por exemplo, a Bíblia diz em Salmos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não quer dizer que hoje eu tenho a mesma misericórdia de ontem. Hoje eu tenho um nível superior de misericórdia e graça para a minha vida. Porque hoje eu preciso mais do que ontem. Amém? Todos os dias quando eu acordo, eu preciso entender, tem mais graça para mim hoje do que eu tive ontem. Tem mais favor de Deus para mim hoje do que eu tive ontem. Eu preciso ter mais fé hoje do que eu tive ontem. Você está entendendo ou não? Quando a Bíblia fala que o Senhor renova as nossas forças, Ele está dizendo que se a gente confiar nele, se a gente dedicar a nossa vida a Ele, Ele vai dar para nós uma força espiritual que nós nunca tivemos antes. Você está entendendo ou não? O problema é, irmão, a gente não deixa. A gente não espera. E esperar no Senhor, não fala de você ficar sentado, deitado, dormindo, esperando cair do céu. Esperar no Senhor fala de confiar na promessa dEle. Você está entendendo ou não? Amém ou não? Todas as vezes que você se sentir cansado em uma área da sua vida, comece a se lembrar da promessa de Deus àquele respeito. Comece a lembrar de uma palavra que foi liberada sobre aquela área da sua vida. E o Senhor trará um novo nível de força sobre a sua vida. Amém? Você está entendendo ou não? Fala comigo, existe um nível superior. Agora, como que nós vivemos isso? Os que esperam no Senhor. Não é os que estudam. Não é os que se dedicam, são os que esperam. E o que é esperar no Senhor? Caminhar na direção que Ele está dando.
Esperar no Senhor, irmão, não é confiar que Deus vai pagar a sua conta e Deus não pagou, você vai lá e faz um empréstimo. Isso não é esperar no Senhor, isso é agir na sua força. É igual nós estamos no propósito, irmão. Se Deus não prover para nós o negócio, como é que vamos fazer? Né? Fala comigo, se Deus liberou a palavra, Ele libera a provisão. Mas eu tenho que confiar. Deus liberou uma palavra para nós, e nós vamos viver um grande avivamento nessa cidade, e vamos ver uma colheita de almas nessa cidade, isso através da nossa vida. É possível? Não. Não é possível. É possível assim? Não, não é. É impossível. Mas vai dar certo. Nós já temos até a internet, olha aí que bênção. As coisas estão multiplicando, né? Vai acontecer. Não porque nós vamos fazer, mas porque Ele vai fazer. E nós vamos confiar e esperar no Senhor. Amém? Amém? Mas lembre-se, irmão, você não tem o suficiente. Você não tem o suficiente para prosperar o quanto que Deus quer que você prospere. Você não tem sabedoria o suficiente para conduzir seu casamento de acordo com a promessa de Deus. Mas se você confiar no Senhor, Ele vai derramar graça. Amém? Todos os dias no nosso devocional eu tenho falado sobre isso. Se você não está acompanhando o devocional, acompanhe. Eu tenho falado sobre isso, sobre o manifestar da graça de Deus. É na nossa fraqueza que nós precisamos do favor de Deus. Amém? Eu sei que o irmão estava dando sinal para me acabar. Eu vou acabar já. Sei que você ia ficar aqui, não ficou? Você pode ser jovem, forte, rico, bonito, trabalhador, estudioso, ou seja o que for. Mesmo assim, você nunca terá o suficiente para viver o propósito de Deus. Nunca. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Amém? Aí você me pergunta, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Era para ter uma pergunta aqui, não tem, só tem a resposta. Quem fez esse slide? Vamos demitir essa pessoa. Fez tudo errado. Na semana que vem eu quero falar com você 2 pontos. O que fazer quando não tenho o que fazer? Quem já passou por isso? O que fazer quando não se tem o que fazer? Ei, irmão, deixa eu te falar. Se você não chegou nesse ponto, pode esperar, você vai chegar. Um ponto onde seus recursos não vão te socorrer, sua lista telefônica não vai te atender, suas orações parece que não vai sair do teto, você está no fundo do poço. Deixa eu te falar, é nesse lugar que Deus quer a gente. Porque se Ele não fizer, ninguém pode fazer. Só que a gente fala assim, meu Deus, só Deus na minha vida, tipo assim, estou lascado. Estou dependendo só de Deus, estou... Não, irmão. Se eu entender a graça de Deus, quando for só Ele para me socorrer, eu posso esperar igual o salmista. O Senhor vai descer dos céus, abrir os céus e vai me socorrer, porque Ele me ama. Amém? Fica de pé. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que nos edifica, que nos direciona. Espírito Santo, traga a revelação sobre a nossa mente. Nós não temos o suficiente. Nós não somos suficientes para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos cansamos, nós nos estressamos, nós nos machucamos.
Tudo isso, Pai, porque queremos fazer na força do nosso braço. Pai, nesse tempo o Senhor tem nos ensinado que nós precisamos confiar na provisão do Senhor. Nós precisamos confiar na graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, o diabo sempre virá com acusações. O diabo sempre tentará trazer a nós afrontas. Pai, mas nós não queremos dar atenção a ele. Porque a palavra do Senhor já nos declara que ele está derrotado na cruz. A nossa atenção não é em ouvir as ameaças, não é em ouvir as acusações do diabo. A nossa atenção deve estar em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a direção do Senhor, em receber a graça do Senhor sobre a nossa vida, Pai. E todas as vezes, Senhor, que o diabo lançar palavras de acusação sobre a nossa mente, nós possamos nos lembrar, nós estamos debaixo da graça do Senhor. Pai, que todas as vezes que o desânimo vier, nós possamos clamar pela força do Senhor. Que todas as vezes que o desespero vier, que a angústia vier, nós possamos declarar que o Senhor irá nos suprir em nossa necessidade, Pai. Espírito Santo, que nós possamos ser daqueles que confiam em Ti, que esperam em Ti, e por isso serão renovados, por isso serão capacitados e serão elevados a um novo nível jamais vivido antes, Pai. Eu declaro isso sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, porque a palavra já nos declara isso, que nós somos mais do que vencedores, não por causa de nossa força e capacidade, mas por causa da graça do Senhor que está sobre as nossas vidas. Não é por causa da nossa obediência, não é por causa do nosso bom comportamento, mas é por causa da graça do Senhor que está sobre nós. Nós apenas dizemos amém a tudo isso, nós apenas concordamos com o Senhor e declaramos, Pai, sim, em Cristo dizemos sim, para todas as bênçãos, para todas as promessas, para toda a herança que foi liberada sobre as nossas vidas, Pai. Não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo Jesus, Pai, e nós acessamos isso pela fé. Pai, que assim seja na vida dos Teus filhos. Essa semana, Senhor, que se inicia, seja uma semana de favor sobre nós, Pai. Que todos os planos do diabo sejam agora anulados, Pai. Tudo aquilo que o diabo está planejando, tudo aquilo que o diabo está fazendo contra os Teus filhos, Pai, eu declaro que seja cessado agora no nome do Senhor Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu desfaço agora, pelo nome de Cristo Jesus, toda perturbação na mente, toda inquietação, toda palavra de condenação, toda seta na mente, em o nome de Jesus, Pai. Eu declaro o livramento do Senhor sobre a vida do Teu povo. Eu declaro salvação do Senhor, restauração do Senhor, prosperidade do Senhor sobre a vida da Tua igreja, Pai. Que o Teu Espírito se mova e nos conduza a esse lugar em Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém?